Então, bom dia a todos. Hoje, 29 de maio, né? Aula de resistência dos materiais avançado, da turma que vai se formar já o ano que vem, né? Tá chegando, né, turma? Né? Então, vamos se dedicar aí nas provas da semana que vem aí. Certo? Então, na última aula, tá muito baixo, né? Melhorou agora, eu acho, né? Pus o microfone perto de mim aqui. Nós vimos flambagem, né? Nós vimos a questão da flambagem das colunas, né? Caiu tudo aqui, pessoal. Ficou o que aí? Houve um desmoronamento aqui. Então, nós vimos, né, que a carga crítica da flambagem... Vamos fazer uma coisa aqui diferente. Bom dia, Rayana. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem, vocês? Estou vendo que tem umas, em Barueri, pelo menos, já começou. Passou uns alunos do Mackenzie, já indo para o Mackenzie aqui. Acho que começou as aulas já lá. Retornaram. Então, nós vimos a flambagem, né? Vocês lembram que a flambagem, né, é aquela instabilidade lateral, né? Geralmente de colunas, né, dos pilares, né? Que quando submetidos aos carregamentos aqui, né? Tendência de ocorrer essa, né, instabilidade lateral aqui. E daí nós vimos as fórmulas de Euler, né? As equações de Euler que dava que a tensão crítica, deixa eu aumentar a espessura aqui, ó. Tensão crítica de flambagem era a carga crítica de flambagem dividido pela área da seção transversal aqui da coluna, né? E a carga crítica, nós vimos que era dado pela seguinte equação, né? Essa carga crítica era dado por π ao quadrado I dividido por L ao quadrado. Aqui é o momento de inércia, né, da seção transversal. A tendência de flambar no menor momento de inércia, lógico, lembra da régua, né? Ele sai para aquela altura menor aonde ele vai flambar, né? Vou fazer aqui o corte aqui, ó. Tá gravando, né? Tá. A tendência é ele se deslocar para cá, né? A flambagem da régua, né? Porque essa altura, né? Seria aqui está o eixo X, ó. Vamos supor que aqui fosse o X, né? Então, o momento de inércia é o IX. Então, o H, né? Por exemplo, seria BH ao cubo sobre 12, se fosse retangular, né? Essa seção aqui, ó. Então, o H é esse daqui, ó, por isso que flamba. E é esse, né, com relação a esse momento de inércia aqui, né, que vai sair o seu afastamento lateral aqui, né? E o L é o comprimento de flambagem, né? E o que é o comprimento de flambagem? O que é? Ele é a distância entre os travamentos, né?
comprimento de flambagem aqui L, né? Nesse caso é o L mesmo, porque aqui nós temos aqui dois apoios, né? Aqui é um apoio móvel, um apoio fixo e é outro fixo também. Então, quando tem essa vinculação, engenheiro, né? Na hora que fala vinculação, está se referindo aos apoios. Quando nós temos uma vinculação assim, então o comprimento de flambagem é igual ao comprimento da barra, né? E daí, vamos mostrar aqui o negócio. Alternar aplicativo, né? Vamos na nossa aula, né? E aí, em função da vinculação, nós vimos aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós vimos que, em função, por exemplo, se você tiver o teu pilar desse lado engastado e desse lado um apoio móvel, o comprimento de flambagem vai ser 0,7 do comprimento total do pilar. Se tiver, o seu pilar estiver um engastamento nas duas extremidades, o comprimento de flambagem vai ser 0,5 do comprimento da altura do pilar, né? Ou seja, metade do pilar. Esses são, então, as vinculações, né, que vão nos dar essa questão aí. Então, e aqui está a carga crítica, né? Π ao quadrado, o EI é chamado de produto de rigidez, né? E o L, comprimento de flambagem ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó, né, as fórmulas, né, que nós vimos, né? Raio de giração é a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área, né? O índice de esbeltez, que vai dizer praticamente tudo sobre a flambagem da coluna, do pilar, é o comprimento do pilar dividido pelo raio de giração, né? Então, isso é da aula passada e vamos fazer uma atividade prática aqui, ó. Aqui. Deixa eu tirar meu menu radial daqui e pôr em outro lugar aqui. Vamos lá. Então, ó, uma coluna de aço, né, um perfil W de 150 por 24, que é a especificação dele aí, né, tem 8 metros de comprimento, ó, né? Tá aqui 8, é 4 mais 4, ó. É isso, nós estamos tratando desse daqui, né? E as extremidades engastadas, como mostra a figura. Então, está engastado a esse, quando você vê na obra de estrutura metálica, esse tipo de fixação é um engastamento, né? Mas fala engastamento porque é um engastamento mesmo. Aquele desenho representativo que a gente faz é uma forma de representar o engastamento. Agora, na obra, você tem que fazer o engastamento mesmo, né? Ele não pode girar, isso, né? Ele não movimenta em nenhuma direção e não gira também, né? Usa, não é só. Isso que eu gostaria de passar para você. Nós não estamos só com um conceitinho teórico, não. Esses conceitos teóricos aplicam na prática também, né? Está tudo em ordem, está gravando, tá? Então, vamos lá. Sua capacidade, então, temos essa representação aqui, na sua montagem do teu perfil IA de aço. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras, ó, de reforço em torno do eixo YY. Ó. Então, você tem esses reforços aqui, ó. Esses dois aqui, ó, no meio da tua coluna, né? E olha que aqui é apenas um apoio. Aqui não é é um travamento, né? Como se fosse apenas um apoio, não é um engaste, né? Então, uma das coisas que a gente vai aprender é olhar um apoio e saber se aquilo é engastado, se aquilo está só apoiado. Aqui ele só está apoiado, né? É só um apoio, né? Então, vamos lá. Então, tem, ó, o que acontece aqui, pessoal? Ó, né? Ele trava nessa direção, né? Esses dois apoios não deixam
flambar em torno do eixo Y, né? Você entende? Ele não deixa. Isso é mais importante que fazer a conta, é você, engenheiro, é entender a mecânica, porque a conta é só calculadora que soa, né? Ele não deixa flambar em torno do eixo Y, né? Ele não deixa flambar em torno do eixo. Esses travamentos aqui, ó, não deixa que a flambagem ocorra nessa direção em torno do eixo Y. Consideramos que essas escoras, aqui ele dá uma dica maior, né? Estão acopladas por pinos no ponto médio da altura da coluna. Quer dizer, não está ali, não é um engaste, né? Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambar e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento, né? Considere o módulo de elasticidade longitudinal 200 gigapascal, né? E considere a tensão de escoamento do aço 410 megapascal. E dê os dados. Esses dados você pega no catálogo do perfil, por exemplo, da Gerdau. Você vai lá, ele dá o momento de inércia em X, em Y, né? Não precisa calcular, já é dado. E a área está aqui também, a área da seção transversal. E aí, como é que nós vamos começar a fazer isso, né? Ele quer a carga crítica, né? Então, o primeiro passo, né? Escrever a equação da carga crítica. Deixa eu alternar o aplicativo. Pronto. Então, nós temos uma conta. O primeiro passo é vamos escrever a equação da carga crítica, né? Cadê aqui? Está muito... A equação da nossa carga crítica, que ele pediu a carga crítica, né? Então, é P crítico, é aquilo que eu escrevi lá, ó. É π ao quadrado EI dividido por comprimento de flambagem, né? Ao quadrado. O que nós temos que fazer, então, pessoal? Vamos lá, voltar lá. Não, apertei errado. Alternar aplicativo. Pronto. Deixa eu dar uma limpeza na tela aqui, né? Então, nós temos que fazer duas verificações, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Qual é, por exemplo, é o menor momento de inércia? Para ler aí, né? Você nota que o EY é 1,83 vezes 10 a sexta, milímetros a quarta, e ele é muito menor que o EX, né? Até sugestivo, né? Deixa eu fechar isso, apareceu uma coisa aqui. É até sugestivo, né, que ele flambe aqui, ó, no o IY, né? Vou escrever ao contrário. Ó, é muito menor, ó, que o X, né? Você nota que aqui a tendência dele sair com a aplicação dessa carga nessa direção aqui, ó, é muito maior que nessa. Por isso que ele travou só nessa direção. Por isso que esse travamento ele fez só na direção do momento de inércia y. Porque o momento de inércia, pessoal, é aquele onde ocorre a instabilidade lateral, em torno desse eixo, né? Ele sai em torno desse eixo. Então, aqui, né, essa flambagem aqui é o Y. E como ele é muito menor, né, que ele colocou esse travamento aqui, né, dos dois lados, né? E aí, o que nós precisamos saber em função... Vamos voltar lá.
da nossa fórmula, né? Então, nós vamos ter que achar dois P críticos, né? Nós vamos ter que achar, primeiro P crítico que nós vamos ter que achar, o P crítico em Y, né? E o P crítico na direção X, né? O P crítico em Y vai ser o π ao quadrado, E, que é uma característica do aço, né? E aqui é o IY, dividido por o comprimento de flambagem em Y elevado ao quadrado. Então, vamos lá. O Y está dado, né? O Y não foi dado, né? O momento de inércia em Y foi dado, né? Que é... Vamos lá pegar. Vamos ver aqui, eu tenho aqui. É 1,83 vezes 10 à sexta. 1,83 vezes 10 é isso. Milímetros a quarta, é isso? Você anotou aí? Não, eu lembro. Caramba, parabéns, porque esse exercício não está na apostila, né? Não está. Eu que inventei. Então vamos, não está mesmo, né? Não está, eu que fiz. Ah, eu fiz para provas, né? Porque eu fiz tudo que é de metálica, madeira, concreto. Fiz todas as provas da Croton. Mais de 400 exercícios, vamos lá. Então, daí fazendo agora nós temos que passar para metro isso daí, né? Então, é milímetro a quarta, né? Vai dar 1,83, né? Você tem que dividir por 1.000 quatro vezes, né? Então, vai dar, não, vai dar 1,83 vezes 10 a menos 6. Deixa eu fazer aqui, espera. 1,83 exponencial 6 dividido por 1, 10. Não. 1,83, ó. Exponencial 6 dividido por 1.000 igual. Dividido por 1.000 igual. Dividido por 1.000 igual. Dividido por 1.000. Estão fazendo aí ou... Sumiu aqui do meu teste. Espera aí. Ah, deu aqui, ó. Então deu, ó. Pus deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? Ah, é. Deu 1,83 vezes 10 a menos 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu isso aí, pessoal? Que eu vou colocar 0,183 vezes 10 a menos 5, né? Que eu joguei uma casa para lá, metro a quarta. Né? Certo, engenheiro? Então, eu já tenho o I. Agora, pessoal, que nós vamos ter que interpretar, estão acompanhando aí? Ó, o comprimento de flambagem na direção Y. Então, vamos analisar na direção Y como é que é o comprimento de flambagem lá. Vamos voltar lá, né? Aqui, ó. Então, ó, certo? Aqui ele falou que aqui em cima também é um engaste, certo? Também tem uma chapa aqui, né? Então aqui é engaste, né?
Então, isso daqui é um apoio, né? Isso eu vou fazer a seguinte representação para a direção Y, pessoal. Ó. Para a direção Y, ao meu ver, é isso que está acontecendo. Daí ele tem um apoio aqui. Então, nó vai flambar aqui nesse comprimento aqui. Aqui são 4 metros. Só que a gente daí precisa buscar lá, vamos escrever lá no outro aplicativo. Ó, né? Qual vai ser? Então, vamos ver que dali, então, ele vai estar a seguinte, ele vai estar, o perfil vai ter a seguinte configuração. Né? Né? Daí, né? Então, nós vamos ter a seguinte configuração. Aqui vai ser engastamento, né? E aqui vai ter esse apoio aqui. Né? Eu não consigo girar. Pronto. Então, eu cheguei a essa conclusão, né? Que vai ser esse apoio aí. Concorda comigo? Só um instantinho aí, pessoal, um segundinho. Oi, botei. Vocês concordaram com isso daí? Né? E aí, então, aqui é L. Ó, né? Aqui é o L. Ó. Mas não é ainda, nossa, que fininho. Mas não é ainda o LE. Né? E agora nós vamos naquela tabela que eu mostrei de comprimento de flambagem. Deixa eu alternar aplicativo. Alternar aplicativo, não está indo. Então vamos fazer assim. Ó. Aqui, ó. Então, olhando aqui, ó, a gente percebe que o nosso comprimento de flambagem, né, é esse daqui, ó. Né? É 0,7 de L. O nosso LE vai ser 0,7 de L. E vamos voltar lá para o nosso aplicativo. Deu algum problema aqui técnico. Isso com vocês ali. Então, o comprimento de flambagem ali. Nossa. Deu um pau aqui geral, turma.
Vai no outro tab mesmo. Então, o comprimento de flambagem, ó, na direção Y vai ser o quê? 0,7 de L, né? Por essa vinculação aqui. Então, o comprimento de flambagem vai ser 0,7. Qual que é aquela altura lá? 4 metros, né? Aqui, essa altura nossa, essa distância aqui, você vê que reduziu com aquele travamento intermediário, reduziu o comprimento de flambagem, a altura da coluna agora começou a ser estudada como se tivesse essa altura aqui de 4 metros, né? Certo? Como se tivesse duas etapas de 4 metros. Então, fazendo aqui, ó, dá 2,8, é isso? É isso? Ela, né? Alternou tudo ali, pessoal. Um pau geral aqui da programação. Então, deu 0,4 de L, que dá 2,8. Que dá 2,8 metros. Então, a gente já conseguiu tudo, né? Você vê que é compreender essa questão do momento de inércia, qual que é, né? Qual é o valor que você usa, né? E o comprimento de flambagem. Daí vai lá π ao quadrado, né? O E é 200, cadê? Vamos ver, o E é 200 gigas, né? Eu vou passar também para metros, né? Vou tirar o giga, vai ser 200 vezes 10 a nona, né? Lembrando, né? 200 vezes 10 a nona vezes o momento de inércia, que é aí que eu vou colocar esse daqui, ó. 10 a nona vezes 0,183 vezes 10 a menos 5. Tudo isso dividido pelo comprimento de flambagem 2,8 que nós encontramos aqui. Agora eu vou fazer a conta aqui e ver qual é o carregamento, né? Vamos fazer a conta aqui, que é o quadrado, né? Então, pessoal, vai fazendo aí também, ô Alonso. Π ao quadrado vezes 200 vezes 0,183. Isso dividido por 2,8. Né? Dividido por 2,8 aqui, ó. Lembrando aqui, pessoal, ó, aqui é o quadrado, ó. E agora tem a questão de... Me deu isso aqui, ó. 46, aproximadamente 46, ó. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Me deu, aí preciso fazer a conta direito, ó. 46,07 V9 menos 5 dá 4, vezes 10 a quarta. Aqui deu newtons, né? Então, para fazer em quilonewton, vou pegar, tirar um daqui e andar uma casa decimal. Então, vai ser 460, daí vai vir lá a terceira, quilonewtons. É um bom exercício, hein?
Certo? Vocês estão aí ainda? Sim. Vocês ficam quietinhos. Não, eu prefiro que... Vocês entenderam esses cálculos? Ô, professor, mas aí como a barra é dividida em... Tem dois trechos de 4 metros, é esse aí vezes 2, esse valor vezes 2? Não, vezes 1. É esse valor. Porque se você fizer o cálculo para o trecho de cima, vai dar 460 também. Então, são dois trechos de 460. Uhum. É. São dois trechos de 460. Vamos voltar naquela lá, outra imagem lá que está dando um probleminha. Não sei o que aconteceu, alternar aplicativo. Ah, voltou aqui. Ó. Então, ó, porque se você colocar aqui, ó, essas discussões que eu gosto, viu? É discutir, né? Porque você viu que o resto é fazer conta, casa decimal. Se eu colocar aqui 460 quilonewtons, esse travamento aqui, ó, vai suportar para ela não flambar aqui em torno do eixo Y. Né? Por quê? Porque na hora que colocou esse travamento aqui, ele dividiu essa coluna em dois trechos. Se você aumentar, colocar aqui uma carga de 500 quilonewtons, ele já vai flambar, tanto aqui como aqui. Né? Porque a carga, ela desce, né? Você põe 460 quilonewtons aqui, vem na fundação aqui, que precisa suportar também 460, né? O carregamento não some, né? Você entendeu? Então, na hora que ele colocou esse travamento aqui, ele já transformou a sua coluna, né, em duas colunas, que para verificação. Né? Agora, eu entendi a sua pergunta. Se ao invés de aqui está dois valores iguais. Se fosse aqui, por exemplo, 6 metros, aí você já tinha que verificar a carga máxima apenas para os 6 metros. Por quê, né? Porque a de 4 já seria uma carga maior que suportaria. Tá? Então, esse carregamento aqui, como ele pôs esse travamento, você vai fazer essa verificação até o travamento. Né? E se tivesse outras etapas aqui da coluna, com outras dimensões, você ia ter que fazer para cada uma. Né? Porque esse travamento aqui, ele dividiu essa tua coluna de 8 em duas de 4 para você verificar. Para você verificar. Nós podemos até fazer o cálculo. Nós podemos até fazer o cálculo aqui, ó, se não tivesse esse travamento. Vamos fazer se não tivesse esse travamento? Concordam? Pode fazer? Eu vou fazer, porque não é o que pede, mas eu acho que é pertinente. Está dando uns pau estranhos isso daqui. Né? Vamos fazer o cálculo. Não vou fazer nenhum X. Juro mesmo, acho que de repente a gente vai discutir isso, né? Ia dar outro assunto também, né? Mas não adianta também. Vamos fazer, se não tivesse o travamento. Se não. Se não tivesse, se não houvesse, né? O travamento.
Então, nós teríamos a seguinte configuração lá, ó. Né? Então, ela passaria da seguinte forma, né? Ele falou que ela está engastado em cima e embaixo, certo? Então, você teria aqui... Então, seria assim, né? Ó. No Y, né? Estamos falando no Y, tá? No X, aí a gente vai ter que analisar, porque no X ele não pôs travamento nenhum, porque o momento de inércia era maior naquela direção, X. Então, aqui então virou o quê, pessoal? O nosso comprimento aqui ficou com... Né? Opa, não deu certo o que eu ia fazer. Né? Aqui o nosso... Então, agora a nossa coluna voltou a ter 8 metros, porque eu não travei ela no meio. E agora, para essa situação aqui, com 2 engastamentos, porque nós mudamos, ó. Porque com o travamento, a situação era essa, ó. Né? A situação de vinculação era essa. Agora, como nós mudamos o travamento, agora ficou, ele falou que era bem gastada, né? Então, nós vamos lá agora, né? Nós vamos lá aqui, ó, e vamos achar lá para aquela situação lá, ó, na tabela. É uma tabela isso, pessoal. Isso é uma tabela que o engenheiro usa. Ó, para engastamento, ó, opa, para essa condição aqui de biengastada, o comprimento de flambagem é a metade do comprimento lá. Vai Então, dar na vamos lá. mesma. Vamos fazer a conta. Né? Vai dar na mesma, que 8 dividido por 2, meio 8. Então, vai dar... Vamos fazer a conta. Né? Aqui, ó. Então, qual vai ser o nosso comprimento de flambagem agora? Né? Vai ser 0,5 de L, né? Zero cinco de 8, né? 4, né? E agora a gente vai pôr ali na fórmula, né? Vai pôr ali, ó. Vamos colocar lá, né? Pegar só os valores aqui. Então, a carga crítica, né? P crítico. Só reforçar aqui, ó. É π ao quadrado, EI, dividido pelo comprimento de flambagem ao quadrado. Então, é π ao quadrado, EI, e aqui o comprimento de flambagem está dando 4 metros, né? Ao quadrado. E antes, olha qual era o valor do comprimento de flambagem antes, ó. Era 2,8 ao quadrado. 2,8 ao quadrado. Né? Então, vamos fazer a continha aqui, ó. O EI, eu pus 200 vezes, o E, 200 vezes 10 a 9, a nona, né? Que eu tirei o giga, 0,183 vezes 10 a menos 5, eu pus 0,5 antes, dividido por 4 metros ao quadrado. Me ajude a fazer essa conta aí, né? Vamos lá. Π ao quadrado vezes... Aí, caramba. Π ao quadrado vezes 200 vezes 0,183
igual dividido por 16. Pá, deu, vamos lá. Vou fazer junto aí, velho. 22,57 vezes 10 a quarta, certo? Isso, então, posso transformar em 220, não, 225,7 vezes 10 a terceira, Newton, vai dar 225, vou tirar o 7, quilonewton. Olha a diferença. Olha como cai pela metade a carga que você tem que colocar se você não colocar o travamento. Né? Ó, antes era 460 com o travamento na flambagem em Y. Se você tirar, cai, você diminui. Olha como a tua estrutura perde capacidade de carga. Né? Por isso que ele colocou aquele travamento naquela direção lá. Tá? Entenderam isso daí, pessoal? E vamos fazer no X agora, né? Nós temos que achar a carga crítica no X, porque no X, apesar do momento de inércia ser muito maior, ele não pôs travamento. Pô, mas também se for para travar tudo, então não precisa de engenheiro, né? Já gasta 5 vezes mais do que precisa, travar tudo, fica uma estrutura super pesada, a fundação tem que ser mais resistente ainda, né? Ela tem que suportar mais e transferir para o solo mais ainda, vai ficar tudo muito caro. Né? A engenharia é justamente isso, fazer com um aquilo que todo mundo faz com dois. Essa é uma das definições da parte de engenharia, né? É aquilo que você faz com um, que o povo normal, se ficar em pé, faria com dois, né? Então, deu esse valor aqui, a metade. Agora, nós vamos fazer para a condição em X. Né? Vamos fazer a verificação do P crítico, né? Verificação do P crítico na flambagem em torno de X. Canetinha aqui, em torno do eixo X. Então, é a mesma fórmula, né? Vamos escrever a fórmula aqui em torno do X. O P crítico, né? Eu vou escrever de novo para repetir mesmo. Né? É π, né? Ao quadrado, né? EI dividido pelo... É a fórmula de Euler essa, né? Comprimento de flambagem ao quadrado. O I, no nosso caso, já vou pôr aqui, que é o IX, é o IX, né? Então, deixa eu mostrar na imagem lá. Vamos ver se o Alt-Tab vai. Então, agora nós vamos verificar, pessoal, a flambagem que está ocorrendo nessa direção aqui, ó. Né? Antes, nós vimos uma flambagem nessa direção aqui, ó. Né, que se traduziu em 2 gomos, 2 etapas. Agora é em torno do eixo, né, mudar a cor, fazer direito a cor lá. Agora a nossa flambagem é em torno do eixo X.
Aqui é o X. É isso que né? Vocês entenderam aqui, ó, que a flambagem aqui é em torno do eixo, né? Não é que a flambagem está ocorrendo aqui, então você pode confundir que é o Y aqui. Por isso que eu não estou querendo falar para confundir a cabeça de vocês. Mas eu vou alertar. A flambagem é em torno do X. Então, a gente usa o IX. Né? Aqui está o eixo X. Está meio grosseiro. Então, é em torno do X, né? Do eixo X, também que eu posso projetar ele aqui. Ó. Então, a flambagem acontece em torno do eixo X, então é o IX. É no entorno do eixo. Então, aqui o nosso IX é 13,4 vezes 10 à sexta. Deixa eu decorar. 13,4 vezes 10 à sexta, né? E X, 13,4 vezes 10 à sexta milímetro quadrado. A quarta, né? Desculpa, milímetro quadrado. E agora nós precisamos descobrir a história, né, do comprimento de flambagem em X. Que, como nós observamos lá, né, agora sim é essa mesma condição. Certo? Certo, Alonso? É a mesma coisa, né? Certo. Aqui. Não tem... Oi? Estou acompanhando aqui. Você vê que não tem, nessa direção aqui, não tem travamento nenhum aqui, ó. Aqui está tudo livre. Né? Então aí vai ser meio L. Voltando naquela tabela, boa, Alonso. Aquela, né? Eu sou meio repetitivo, né? Então, nós vimos aqui, olha, calculamos aqui, ó. Aqui pelaquela tabela, né? É essa fórmula aqui de novo. Né? Olhando a viga bem gastada, né? Então, o comprimento de flambagem, né, vai ser 0,5 do comprimento, que dá 0,5 de 8, e vai dar 4 metros o comprimento de flambagem. Agora é colocar também ali naquela fórmula. Ó. Então, o P crítico na direção X é π ao quadrado. O E é 200 vezes 10 a nona, que eu tirei o giga, vezes o IX aqui, ó, que vai me dar 1,34 vezes 10 a menos 5, olhando ao do outro, né? Igual do outro lá, tá certo aqui? Dividido por comprimento ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Vou fazer essa conta aqui, ó. O meu deu 1,65 vezes 10 elevado a 18. Deu 1,65 vezes 10 elevado a 18. Não sei se está certo, né? Eu acho que é 1,65. Isso, o número está certo. Só que eu acho que não é 18.
Porque não é a quarta? Aqui está certo, só está a casa decimal. Porque não é. O número está certo. Só que eu usei o 13,4 vezes 10 na sexta. Eu não usei. Ah, não, é que tem que transformar em metros, né? Ah, então é isso. Mas o número está certo, só vou acertar a casa decimal agora. Então dá É 1,60. Hã? Fala. 1,65 elevado a 6. A sexta? Ah, tá. É a sexta mesmo? Ah, é isso mesmo. Ó, é isso mesmo. Isso. Então vai dar 1.650 quilonewtons. É exatamente isso mesmo. É isso mesmo. 1.650, né? É isso daí mesmo, está perfeito com a conta, é isso mesmo. Porque na hora que passa 3 para quilo, ó, sobra 1.000 e pouco, tá certo. Boa conta, boa conta. Então, você olha que na direção X, o carregamento, ele suporta muito mais carga na direção X do que na direção Y, ó. Mesmo com o travamento. Ó, deu 460, ó. Então, na direção, mesmo com o travamento, pessoal, na direção Y, deu 460 quilonewtons. Vê a influência, e isso é real, tá? Isso aqui não é real, é a instabilidade do perfil I, né? Você vê a diferença, né? Ó, 1.650, 460, é quase 4 vezes maior, né? Na direção X é 4, por isso que ele nem precisou colocar, né, nenhum tipo de travamento na outra direção. E daí é o seguinte, né? Daí ele falou assim, ó, a tensão do escoamento do material, né? Ele falou, vou escrever o correto, né? A tensão do escoamento do aço à compressão é de 410 megapascal. Né? E ele quer saber se mesmo com essa carga aqui, se vai ultrapassar, se vai... O que nós vamos verificar agora? Se vai escoar antes de flambar. Né? Porque, né, geralmente não acontece, né? Mas tem situações que você tem, por exemplo, se o pilar, se a tua coluna metálica, vamos falar mais ela, né? Se ele tiver uma altura pequena, né? Se o índice de esbeltez dele foi muito baixo, ele não flamba. Ele escoa por compressão antes da flambagem, em função do índice de esbeltez da tua coluna. Entenderam isso, pessoal? Isso é importante, né? É importante entender isso aí. Dependendo da altura do índice de esbeltez, se o índice de esbeltez da coluna for muito pequeno, não adianta só verificar a flambagem e falar, beleza, não vai flambar. Mas como o índice de esbeltez dele é muito baixo, ao invés dele flambar, ele vai fazer o quê? Vai escoar. O material vai deformar plasticamente, porque vai ultrapassar o limite de escoamento do material à compressão. Então, ele deu. Então, vamos fazer a verificação. Nós sabemos, né,
que é a tensão? É a força dividido pela área. Para fazer essa verificação, né, nós vamos usar o seguinte. Então, a tensão admissível para esse carregamento, né, vai ser igual a quanto? Qual é? Nós vamos usar a menor força, né? Certo? Primeiro, nós vamos fazer as duas verificações, né? De repente, tem que usar a maior também, né? Para ver se não... Vamos usar as duas. Então, aqui, ó, vamos usar 460 quilonewtons, né? Dividido pela área. A área foi dado, a área que foi dado na tabela da Gerdau, ó, a área ali do perfil é 3.060 milímetros quadrados. Vou passar isso para metro, né? Passar para metro é dividir por 1.000 uma vez e mais 1.000 a segunda vez. Porque está em milímetro ao quadrado, vai dar em metro ao quadrado. Então, essa área vai ser igual a quê? Vamos lá. Vamos fazer, faz comigo aí, vocês aí. Dividido por 1.000, igual. Dividido por 1.000, igual. Deu 3,06 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,06 vezes 10 a menos 3. Né? E daí vou dividir por aquilo lá. Bom, dividir por 460 igual, inverte. No meu caso aqui, ó, deu 150 mil, vou colocar o que me deu aqui, ó, 150.327. Arredondei. O quê? Aqui está em quilonewton, né? Ó, quilonewton por metro quadrado. Ali é megapascal, né? Newton por metro quadrado, né? É o pascal, certo? Então, vou jogar para megapascal agora ali. Então, se eu pegar, então vai ficar 150, né? Porque eu vou pegar aqui esse 1.000 do 327, jogar aqui vai virar 10 a sexta, que já dá megapascal. Dá 150 megapascal. Então, para esse carregamento, ó, né, ele está bem menor que a tensão admissível de escoamento do aço, né, a compressão. Certo? Então, passa. Porque esse carregamento é o que limita, né? Você não vai poder ter uma carga maior que essa daqui, né? Porque se a outra, você lembra que deu na direção X, deu 1.650, né? Deu 1.650 quilonewton, mas não pode carregar. Você não vai poder colocar nessa coluna, nesse pilar metálico, nada acima de 460 quilonewton. Então, nem precisa verificar essa conta aí, porque não vai poder.
Se colocar 500, já vai flambar na direção Y. Entenderam isso daí, pessoal? Professor, não entendi, não. Quer dizer que nesse 150 aí ele vai escoar? É isso? Não. Nós, por Ele flambar, vamos escoa lá. com Não, boa, eu gosto 410, dessas é isso? perguntas. Entendeu? Eu quero que faça pergunta, né? A pessoa não pode ter medo de perguntar. Aqui na sala de aula a gente pode perguntar. Agora lá, Eu, você está lá trabalhando de engenheiro, não pode perguntar para o teu chefe que te contratou, né? Fala. então, eu só não entendi isso. Eu sei que ele flamba com 460. Flambagem. E ele escoa com quanto? Com 410? Não, aqui é 410 megapascal. É uma Então, característica desse aço. Tá? então, esse aço, ele escoa com 410 megapascal? É isso? É. É a tensão de escoamento do aço, né? Ó. Tensão de escoamento. Tensão de escoamento, né? A tensão de escoamento, né? Só é quando ele sai do regime elástico e passa para o plástico, né? E o plástico é aquela situação que o aço se deforma e não volta mais na medida inicial que ele tinha, né? Então, a tensão ele suporta sem escoar, né? Esse aqui o limite é 410 megapascal. Ou 410 mil quilopascal. Né? Nós calculamos que essa coluna aqui, ó, né? Com esse travamento aqui, ó, né? Nós calculamos que essa flambagem que aconteceria aqui, a máxima carga que você pode colocar para que isso não ocorra seria 460 quilonewtons, a máxima força. Certo? Certo, agora entendi. A máxima força que você pode colocar é 400 quilonewtons. Só que é tensão? Daí ele te deu a tensão característica de escoamento, 410 megapascal. E como é que a gente acha a tensão para fazer essa verificação? Tensão é força pela área. Qual é a tensão máxima que você achou que você pode colocar? 460. E qual que é a área desse perfil metálico? No catálogo da Gerdau você põe. Você acha e coloca na fórmula aqui. Então, na hora que você divide esses valores, nós achamos quanto mesmo? 150 megapascal. Né? Que é muito menor que a tensão característica de escoamento desse aço, que é 410 megapascal. Entendeu? Alonso? Sim, entendi. Entendeu? Nós fizemos uma verificação para verificar, porque de repente, pessoal, esse travamento ele é muito, de repente fica muito próximo, né? A gente faz, né? Ele fica com uma altura tão pequena que não vai flambar nunca. Então você acha, não vai flambar, eu vou meter carga. Mas o que acontece? Ele escoa antes de flambar. Entendeu essa verificação? Porque a pessoa não pode achar, não, vou fazer muito travamento nesse pilar metálico, aí eu tenho certeza que ele não vai flambar. Mas você quando não flamba, não flamba, não flamba, não flamba. Mas o que acontece? Vai escoar. Se você colocar uma carga muito elevada, ó, se você... Ó, então vamos fazer uma análise boa.
Entendeu? Eu gosto dessas conversas, é do engenheiro. Isso aqui é mais importante, essas perguntas, a gente conduzindo as nossas questões, né? Do que eu ficar lendo slide aí. Então, vamos fazer por a direção X? Vamos agora verificar vamos verificar se aquela carga lá do X que deu altíssima, deu 1000 e... Vamos ver se com aquela carga, ó, naquela direção, quanto deu aqui? Vou achar aqui, ó. Ah, deu 1650 aqui, ó. Nós verificamos, né, que até 1650 ele não vai escoar, não vai flambar na direção X. Tudo bem, já teria flambado na direção Y, porque na direção Y nós também achamos que era 460. Mas vamos verificar a tensão de escoamento para essa carga de 1650. Vamos lá. A tensão, vamos ver a tensão que vai estar agindo, né? A tensão que vai estar agindo na direção X. A tensão é força, né? Que aqui deu em X, né? Dividido pela área, que é a mesma, né? O perfil é o mesmo. Então, a força em X vai ser 1650, dividido pela área, que eu já calculei aqui, ó, deu que é essa daqui, ó, 3,06 vezes 10 a menos 3. Sempre lembrando que aqui é quilo... Vamos pegar ali, é quilonewton, né? É quilonewton. Então, quilonewton. Então, vou pôr vezes 1000, né? Já para ficar newton por metro quadrado. Né? Que já dá o Pascal direto. Né? Então, vai ser 1650, 1, 2, 3, dividido por 3,06, e ainda vezes 1000, né? Então, vou colocar o numerão que deu aqui, ó. 5.000, não, 539.215.686 Pascal. Agora eu vou converter para o megapascal. Megapascal aqui, ó, é 10 a sexta aqui, ó. Então, daria 539 megapascal. E você... aqui, Pascal. Então, a tensão aqui na direção X, já, ó, 539 megapascal, que já é maior que a tensão de escoamento, a compressão, que deu 410. Então, aquela coluna, naquele pilar lá, vamos supor que você fez um travamento ideal na direção Y, né? Vamos limpar tudo aqui, ó. Vamos supor que você fez um travamento ideal, pôs uma nervura e ela, né? E não flambaria nessa direção Y de jeito nenhum. E aí você vai lá, calcula, né, o carregamento, então, para essa flambagem aqui, ó, em torno do eixo X, não iria flambar, mas iria escoar antes, como nós podemos ver aqui, ó, que a tensão aqui, com aquela carga que deu em X, escoaria e nem flambaria. Né? Entendeu? Certo, pessoal? Hein? Alonso? Sim, entendi, professor. Entendeu?
Então aí, o Laerte está indo aí? Tô, professor, tô aqui, suave. Então tá bom. Então eu queria que vocês entendessem isso, né? Certo? Que nós temos, né? O seguinte, ó. Né? Você tem aqui, atenção, a flambagem, né? Flambagem de Euler aqui, que é a flambagem elástica, né? Que essa conta existe aqui, ó. E aqui é o índice de esbeltez, né? E aqui é a tensão, que você está aplicando em cima da sua coluna lá, né? Existe aqui o índice de esbeltez crítico, né? Que nós calculamos na aula passada, né? E aqui é a flama. Que daí acontece o quê? Vai ter uma posição intermediária, né, do índice de esbeltez, né, aqui rompe, né, por escoamento, né, quando o pilar é curto. Aqui é pilares curtos. E aqui, para o índice de esbeltez para cima, nós temos os pilares esbeltos. Ou longos, né, esbeltos. Aqui, daqui desse índice de flambagem, do coeficiente de flambagem, índice de esbeltez acima crítico, nós temos uma flambagem elástica. No pilar curto, ele sofre esmagamento, né? Sofre esmagamento. No pilar não flamba, ele esmaga. E nós temos aqui, ó, uma situação intermediária, que são os pilares medianamente esbeltos, né? Esbeltos. Que eles sofrem a flambagem, nesse trecho, nós temos o quê? A flambagem inelástica. Apertei sem querer. Inelástica. Né? Que não é aquela flambagem, né? Que não é aquela flambagem elástica que acontece com o índice de esbeltez acima do crítico. Então, temos uma posição intermediária aqui, ó, né? Esse trecho é intermediário. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Por hoje seria isso a aula. Eu acho que foi bem proveitosa, né? Deu para Professor, só ter... tem como abaixar a tela um pouquinho, só para me tirar um print aqui daqueles cálculos lá? Ah, tá. Quer que reduza Tá aqui? bom aí. Tá bom. Beleza. Tá aqui em cima também, né? Aqui é o da aula passada. Aqui dessa aula, né, de hoje também. Aqui, ó. E aí, é isso aí, pessoal. Alguma dúvida mais? Tá bom por hoje? Quer mais alguma coisa? E... Ô, Alonso, e Oi. daí, realmente no F2, lá aquela linha de influência, a linha de Sim. influência pelo F2 lá, quando que faz da reação de apoio, não completa certo, né? Então, ela divide, né? Não entendi. Deve ser algum bug do programa, viu? Eu vou escrever para É. eles falando disso daí. Realmente não dá certo. Mas eu Pois fizemos é, tudo mas certo. os valores baixos, porque se somar aquele pedacinho que ele divide lá
com a carga unitária, aí bate certinho. Aí bate certinho, né? Bate certinho. É algum Nós fizemos, você não veio na última aula, nós fizemos tudo pelo F-Tool lá, viu? Aham, eu vi. Você viu a gravação, né? Ah, tá certo. Sim, sim. Então é isso daí, pessoal. Então tenha um bom final de semana, fica com Deus. Até segunda na aula prática de Mac Solos, mecânica dos solos avançado. Bom dia a todos aí, fiquem com Deus aí. Vou encerrar a Até gravação. mais. Beleza. Valeu, Até professor. mais. Valeu, até mais.